E para nós fazermos esse trabalho missionário, a única coisa que nós precisamos é disso daqui. Nós estamos vivendo uns dias de evangelho. Para quem está acompanhando a nossa lição da IBB, alguns aqui são de ministérios diferentes, mas a lição da nossa IBB desse trimestre, ela está nos trazendo como o pentecostalismo chegou até nós. O pentecostalismo que ele se refere é ao Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na igreja. E vai contando todos os pré-reformadores, os reformadores, e até o último avivamento, que é muito conhecido, o da Rua Azusa, que foi o principal ponto para ele chegar até ao Brasil. Ai, Senhor. Ai, Pai. E até a chegada de Daniel Berg e Gunnar Wingre aqui no Brasil em 1910, quando nesse processo foi fundada a Igreja Assembleia de Deus. E a ação do Espírito Santo entre nós. Estou com gosto agora. Eles começaram, essas pessoas, quando nós lemos a história deles, nós vamos ver que eles não procuraram nada além do que não estivesse na Bíblia. A Bíblia foi a base usada para que todos esses grandes avivamentos acontecessem. Por quê? Porque quem realiza um avivamento não é um homem, não é uma campanha, não é um pastor, não é uma igreja, não é nada. Quem realiza o avivamento é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então precisa haver uma busca incessante do Espírito Santo. Para haver uma busca incessante do Espírito Santo e haver um resultado em nossas vidas, primeiramente tem que haver arrependimento. Nenhum avivamento chega em lugar nenhum. Nenhum dos avivamentos que já aconteceram, eles aconteceram por quê? Porque houve um arrependimento humano. Não é assim, mas eu não estou em pecado, eu não estou fazendo nada demais, eu estou na comunhão da igreja. São pecados natural da carne. Eu posso vir para a igreja, orar, participar de vigílias, de orações, de cultos, de EBDs, eu posso participar de tudo. E quando eu chego na igreja, eu chego assim, com carinha de crente. Do jeito que eu estou aqui, roupinha de crente, vara de crente, parecendo crente. Eu sou crente mesmo, viu, gente? Mas, quando a gente dá as costas, aí fora a pessoa não tem um testemunho, fora a pessoa não tem uma vida com Deus. A pessoa acha que porque ele é chefe, ele pode mandar, ele pode ser autoritário, ele pode oprimir pessoas. Não pode não. Não pode não. O missionário é missionário aqui dentro, ele é missionário lá fora. Ele é missionário com os empregados. Ele é missionário. Então, o arrependimento que tem que haver é eu me arrepender da pessoa que eu sou. Eu me arrepender dos meus costumes, dos meus hábitos, daquilo que eu acho que não tem nada a ver. Nada a ver é uma frase que veio do inferno, escrita a dedo por Satanás, viu, gente? Quando vocês ouvirem essa frase, vocês repreendam em nome de Jesus. Porque nada a ver é uma frase do inferno. Hoje em dia, quando a gente fala qualquer coisa, nada a ver, irmã, nada a ver, irmã. Por quê? Porque as pessoas estão se excusando de ouvir
frase nada a ver. Mas nós temos que nos ater. Nós temos que nos ater a ouvir e viver. A Bíblia, ela traz todas as estratégias necessárias para missões. Está tudo aqui. Ninguém precisa procurar fora. Para evangelizar criança, para evangelizar adolescentes e jovens, para evangelizar adultos, a estratégia é a mesma. A palavra é de Deus, não é nossa. Quem convence é o Espírito Santo. Palavra de Deus, o Espírito Santo realiza toda a obra. Nós só precisamos nos colocar nas mãos de Deus para nós sermos usados por Deus, por Ele, nessa grande obra que Ele tem a realizar na terra. Então, primeiro ponto, quando esses homens do século XIX, século XVIII, quando eles chegavam a partir para um evangelismo, para viagens missionárias, primeira coisa, eles se enchiam do Espírito Santo. Eles buscavam, quando falavam assim, que foi no caso de Bunagana, se eu não me engano, que foram algumas irmãs da igreja onde ele pararam, e falaram para ele, mas você não recebeu o Espírito Santo? Ele era presbiteriano lá na Suécia, nos Estados Unidos, onde ele estava vindo de viagem, ele era presbiteriano. E quando ele chegou aqui, elas falaram, mas você não recebeu o Espírito Santo? E ele falou que ainda não tinha tido experiência com o Espírito Santo. E elas falaram para ele buscar, e elas intercederam muito por ele, até que ele recebeu o Espírito Santo. Ele teve essa experiência com o Espírito Santo, e através dele, Daniel Berg, nós estamos aqui, as Assembleias de Deus estão aqui. Gente, é uma placa, é o povo é de Deus. A Igreja de Cristo é universal. Aqui tem Brasil para Cristo, aqui tem Projeto de Deus, isso se não tiver outro, mas acho que é só as duas que estão conosco. Mas essa é a atitude do povo de Deus. É como o povo de Deus tem que agir. Hoje, para se evangelizar criança, vamos se vestir de boneco. Não, gente, está errado. Está errado, está errado e está errado de novo. A gente não pode, eu jamais poderia falar, não vai entrar boneco na igreja. Vai entrar boneco na igreja porque isso não depende de mim. Mas é errado. É errado. Ninguém precisa olhar para a cara de um boneco, e um boneco feio, para falar a verdade, para dizer que vai ter que ouvir falar de Deus. Ouvir falar de Jesus. Não, não precisa. Ninguém precisa pintar cara. Ninguém precisa fazer nada, gente. Isso tudo são estratégias humanas que denigrem o verdadeiro Evangelho de Cristo. Denigrem. Denigrem. E mesmo se alguma dessas equipes estiver numa praça, numa rua, e falar assim, mas eu estava lá e pessoas aceitaram a Jesus. Não aceitaram a Jesus por causa do boneco. Longe disso. Longe disso. É porque o Espírito Santo tocou no coração da pessoa. Deus sabe aqueles que são seus. E o Espírito Santo vai trabalhar em cada vida daqueles que pertencem ao Senhor e vai trazer para a sua presença. Principalmente agora que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. São os últimos dias. São os últimos dias. Então, mais do que nunca, nós temos que aprender como evangelizar, como falar do grande amor de Deus. A Bíblia nos traz trabalhos que devem ser copiados de um grande missionário. Quem é ele? Paulo. Muito bem, 10. Paulo é um grande exemplo de missionário.
Olha, gente, aqui estão os trabalhos de quando nós fizemos a aula de Epístolas Paulinas, todos das viagens de Paulo. Eu tenho um mapa ainda em casa, eu até virei aquele quadro porque eu ia colar ele. É que está tudo corrido, tão atrapalhado que não tem dado tempo. Mas eu vou, até o final da aula, eu vou colar um mapa que foi feito. Acho que foi a tua turma, não foi, Wagner? Foi. Foi a tua turma. Eu, o Manuel. Você, o Manuel. Ah, e o Gilvan estava junto, né? Eu vou expor ali o mapa. E já vou dizer que, quando eu falei sobre o trabalho de Epístolas Paulinas, eu falei que eu ia dar um brinde para quem acertasse aquilo que estava no meu coração, que eu amo muito. E eles fizeram um mapa. Eu amo mapas. Eu amo mapas. E justamente eles fizeram um mapa muito bem feito. Muito bem feito. E nós vamos expor ele. E os trabalhos estão aqui. Trabalhos caprichosos, trabalho com capas feitas, bem desenhado, bem programado. Eu amei todos. Eu li todos foram muito bem escritos. Tem outros que só foi em PDF para o grupo. Eu li também. E vocês estão de parabéns. Por que eu pedi esse trabalho? Porque vocês têm que ter noção do que Paulo fez. Como Paulo fez. Por que Paulo fez? Paulo é o maior exemplo de missionário na Bíblia. Tem outros? Tem sim. Inclusive o ministério de Jesus, que foi um intenso, tanto de fazer como de ensinar missões. Foi o ministério de Jesus. Mas eu estou me referindo a partir da igreja, de nós. A partir da igreja, Paulo foi um dos maiores missionários. No tópico 1, na página 23, traz o título Amor e Compaixão por Missões. Amor. Amor todos nós temos que ter. Por quê? Gente, é obrigatório nós termos amor. Por quê? Porque nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. E o que trouxe Jesus ao mundo, e o que fez eu e você estarmos aqui, o que fez Jesus subir à cruz, foi o amor. Pai, Deus abençoe. Então, nós temos que ter esse amor. Nós aceitamos a Jesus. O amor de Deus, o Espírito Santo entra em nossas vidas e nós temos que transbordar esse amor nas vidas que nos rodeiam. Então, nós temos que ter amor. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Todas as pessoas, Wagner, leva essa cadeira lá para trás, dá para mais um sentar, pode colocar ela até na lateral aqui. Espírito Santo de Deus, todos nós, quando aceitamos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Somente aqui, Wagner. Vai fazer o que? Obrigado. Nós aceitamos a Jesus porque o Espírito Santo nos convence. É por isso que nós aceitamos a Jesus. Então, quem aceita Jesus já tem em si o Espírito Santo. Aí não Abigail, mas então o que se fala a respeito do batismo com o Espírito Santo? A frase batismo com o Espírito Santo é uma forma de nós nos expressarmos. Eu vou explicar ela trazendo o batismo nas águas. Quando nós aceitamos a Jesus, nós nos separamos do mundo e passamos
igreja. Então, quando nós passamos por esse processo, na igreja nós vamos passar por um discipulado, um aprendizado e vamos descer as águas para quê? Para ter um compromisso real. Um compromisso não só com Deus, mas um compromisso com a igreja que nós estamos congregando. Tem que haver esse compromisso com a igreja. Ninguém pode falar assim, eu vou ser crente em casa. Não, não vai, gente. Não existe crente em casa. Não existe. Aí, irmã Abigail, eu leio a Bíblia, eu oro, eu sou melhor eu em casa sozinho. Você está se enganando. É um gigante espírito de engano que está te enganando. Por quê? Quando Jesus fala sobre o Espírito Santo, ele fala assim, após mim, não, João que fala. João fala, após mim, vem aquele que vos batizará com fogo. Ele está falando a respeito de Jesus. Por quê? Porque quando Jesus foi ascenso, Jesus subiu, o Espírito Santo desceu com fogo. Então vamos trazer a imagem de uma fogueira. Fizemos uma fogueira com todos os tamanhos de paus, gravetos, grandes, pequenos. Fizemos uma fogueira. Tira um daquelas madeiras e deixa ele de lado. O que vai acontecer? Apaga. Vai apagar. Ele é uma fogueira? Não. Ele é alguma coisa que já passou pelo fogo, que conheceu o fogo, tem até a marca do fogo, mas não tem mais o fogo. Não tem mais o fogo. Eu acredito que se não todos, mas alguns já assistiram um documentário sobre animais. Eu já assisti muito. Hoje em dia eu até tenho assistido muito menos, mas eu assistia muito porque eu sempre gostei da vida animal. E quando a gente vê esses documentários, nós vamos ver que os animais, eles andam em manadas. Nenhum animal anda sozinho. Eles andam em manadas. Os menores, os filhotes, eles andam no centro. Geralmente, os machos, eles fazem o cerco e as fêmeas com os filhotes vão no meio. E assim eles vão. Porque filhote, a gente sabe, para quem teve filho adolescente, já passou ou ainda tem, adolescente é uma bênção. Né, Mateus? Mateus é diferente, Mateus é exemplo. Tem aquele que quer sair. A gente vê isso nos documentários. Ele quer sair fora daquela manada. E sempre de longe tem um leão observando a manada. Sempre vai ter um leão observando a manada. E quando ele vê aquele mais fraco saindo, já está no alvo dele. O leão vai trabalhar para pegar aquele animal. Isso é o quê? É aquele crente que quando ele sai do meio da igreja, ele fica totalmente vulnerável ao diabo. Totalmente vulnerável. Aí a pessoa não quer, não, eu não vou por isso, e acha desculpas, o irmão me olhou com cara feia, o irmão não me deu a paz do Senhor, o pastor não me visitou. Gente, nós aceitamos a Cristo como Salvador. Nós não aceitamos o pastor. Nós não aceitamos os irmãos. Nós aceitamos Jesus. Jesus. E é para Jesus que nós temos que olhar. Porque todo homem é imperfeito. Nós pregamos o Evangelho, nós evangelizamos, nós ensinamos, mas nós não somos perfeitos. Então não é olhar para nós, é olhar para Cristo. Uma igreja com os animais, uma manada que está ali forte, que está unida, ele sempre vai proteger os seus. Mesmo se por descuido algum sair e desapercebido, um leão vir em cima, para quem já viu esses documentários, os animais mais velhos, eles vão em cima, eles vão brigar com o leão e eles vão tirar aquele filhote da boca do leão. Muito triste quando acontece do leão levar vantagem.
Vira-volta até pode acontecer. Se vocês pararem para pensar dessa forma, traz isso para uma aplicação pessoal das nossas vidas. Vai chamar o Jamerson para ele, tá? Está lá embaixo? Não, ele está ali, observando. Acho que ele desceu. Ele desceu? Fala para ele fechar o portão, encostar a porta e subir, por favor. Senão ele vai perder a aula toda. Tragam essa aplicação para a vida de vocês, a vida da igreja, a vida da comunidade cristã. Porque Deus ele nos fala de muitas maneiras. Vai bastar saber se eu estou atento ao que Deus está falando ou não. E eu tenho que estar atento. Ainda hoje eu estava conversando com a minha nora e eu estava falando para ela, uma coisa é a gente ouvir, outra coisa é a gente escutar. É diferente, gente. Ouvir e escutar são duas coisas totalmente diferentes. Ouvir, eu posso ouvir tudo. Eu posso estar aqui, se passar uma banda aí na rua, lá embaixo, nós vamos ouvir. Por quê? Nós não somos surdos. Nós não somos surdos. Agora, escutar é diferente. Quantos aqui será que me escutam? De ouvir, prestar atenção, guardar, anotar, colocar em prática. Quantos será que param para ouvir a voz de Deus? E Deus nos fala a todo instante. Deus nos fala pela natureza, Deus nos fala através de criança, Deus nos fala através de muitas maneiras. Eu vou contar um breve testemunho, porque às vezes as pessoas falam assim, principalmente sobre televisão. Tá assistindo televisão. Depende muito, gente, de tudo como se faz. Deus olha o que está no coração. Deus olha o que está no coração. Eu tenho televisão, minha televisão só é ligada à noite. Aliás, ela só é ligada para mim dormir, eu nunca televisão ligada. É mania. Mas, muito antigamente, muitos anos atrás, toda vez que eu chegava em casa, eu ligava a TV. Eu não ficava... Paz do Senhor Jesus. Ah, paz, Deus abençoe. Essa é a chave lá de baixo, não? Portão. A do portão, só deixa o portão encostado. Essa daqui é da portão. Pode andar. Se alguém chegar, bate lá, vem desce pra mim. Eu tinha mania de chegar em casa, ligar a televisão e deixar a televisão rolando. Como há muitos anos eu moro sozinha, aquela fala da televisão me fazia companhia. Em um certo dia, eu tinha pego um trabalho de costura da filha do meu pastor, eu era do Ministério Premiel na época, e estava na semana do aniversário da menina, ela ia fazer 15 anos. Então eu tinha que terminar aquela roupa, aquelas encomendas, para entregar, porque eu tinha me comprometido. Chegou no culto de quinta-feira, uma amiga minha, argentina, ela já esteve aqui na aula com a gente, muitos aqui a conhecem. Ela falou, por que tu não vai para a igreja? Aí eu falei, não, eu preciso terminar esse serviço. Aí ela falou assim, ela saiu resmungando, porque não vai para a igreja, porque fica trabalhando, porque fica costurando. E eu estou com a televisão ligada, procurei lá qualquer coisa para colocar, coloquei naquele desenho do ratinho cozinheiro, e o desenho está rolando e eu estou costurando. O desenho está rolando, eu não estava com a cara na TV, eu estava costurando. O desenho está rolando. Está colocando a bicicleta para dentro. Tá. Uma certa altura, quantos aqui já assistiram o Ratinho Cozinheiro? A Tatu. Uma certa altura, o ratinho vai ensinar o menino a cozinhar. Porque ele ia ficar no chapéu. E ele dava os comandos nos puxãozinhos de cabelo. Então o ratinho colocou uma venda nos olhos dele e foi controlando. Ele errava, até que daqui a pouco ele estava lá com os olhos vendados,
e fazendo tudo direitinho. A melhor comida que aquele povo já tinha comido. Mas ele teve que praticar muito com os olhos vendados. E eu parei, eu fiquei olhando aquela parte e Deus me falava assim, é assim que eu quero guiar a tua vida. Você tem que fechar os olhos para o mundo e não precisa ter medo. Você não vai errar, você não vai cair. Eu vou guiar a tua vida. E me falou algo mais. Isso é um resumo do que Deus me falou. Eu louvei a Deus e continuei costurando, passou aquela parte, aí daqui a pouco chega a Isabel no culto, toda feliz da vida. Liga, tu perdeu um culto maravilhoso. A palavra foi maravilhosa. Eu falei assim, Deus falou comigo aqui também. E ela, até parece. Você não vai para o culto, Deus vai falar contigo em casa. Eu falei, falou, Deus me falou isso. Ela regalou os olhos e ficou me olhando. Ela falou assim, mas foi isso que o pastor pregou na igreja. Eu falei, Deus falou comigo. Gente, isso é comunhão. Comunhão. Eu não fiquei em casa porque eu queria curtir, porque eu queria passear, porque eu queria fazer qualquer outra coisa. Eu fiquei em casa por uma obrigação, porque como cristão, eu sei que aqui tem muitos empreendedores, como cristão, nós pegamos serviço, nós temos que entregar o serviço na data certa, da melhor maneira que nós podemos fazer. Eu fiquei pelo compromisso. Eu não fiquei porque eu não queria ir para o culto. E mesmo costurando, onde nós estivermos, nós estamos falando com Deus. E Deus está falando conosco. Então, você viver numa comunhão com Deus é muito precioso. De você estar fazendo qualquer coisa e o Espírito Santo te toca para e intercede por fulano. E a gente parar, interceder por uma vida, e depois a gente ouve coisas do tipo, olha, aconteceu isso, e a gente pergunta, mas que horas mais ou menos foi isso? Foi tanto. O Espírito Santo trabalha. Quando acontecer coisas desse tipo, você não precisa falar, olha, Deus me falou, eu orei por você. Não, esses detalhes ficam em segredo. É você e Deus. O que aconteceu? Você ouviu a voz de Deus. Você poderia estar escutando todas as coisas do mundo, mas você conseguiu ouvir a voz de Deus. E quando nós ouvimos a voz de Deus, quando Deus nos usa para alguma determinada obra a respeito de uma vida, nós não saímos publicando aquilo que nós fazemos. Eu lamento muito, porque hoje todo o trabalho que se faz é jogado nas redes sociais. Eu lamento muito. Porque, gente, uma vez que vocês receberam a glória do homem, não tem mais o galardão divino. Acorda! Se você quer receber galardão de Deus pelas coisas que o Senhor coloca no teu coração e de como Ele te usa, não poste nas redes sociais. Por quê? Vai entrar, olha, Deus te abençoe, que glória, que bênção, que maravilha, papapá. E vão ser muitas palavras. Isso é um homem te engrandecendo, me engrandecendo. E quando nós recebemos a glória do homem, não recebemos mais a glória de Deus. A época que a igreja de Deus está vivendo nesses últimos dias na terra, são os piores dias que a igreja já passou sobre a terra. São exatamente esses dias que nós estamos vivendo. Por quê? Justamente por causa da internet. Tia, o pastor Fábio está lá embaixo. Nós temos que nos acordar. O diabo, ele quer de todas as formas entrar na igreja com um sapatinho de algodão, vestido de ovelha e roubar
a essência da igreja. A lição de domingo que nós aprendemos, o nosso superintendente Luciano Justino, em uma frase, ele definiu a lição todinha. E essa frase é para ser guardada por cada um de nós. Porque o evangelho que estamos vivendo hoje é um evangelho que dá certo, mas que não é certo. Isso é uma verdade que nós estamos vivendo. Hoje o evangelho que se prega, as estratégias que se dá, é algo para dar certo, mas não é algo certo. Por quê? Porque sempre vai ter aquela frase de efeito, campanha, promessas. Se fizer uma campanha aqui, Deus vai dobrar o teu salário, essa igreja lota. Essa igreja lota. Fala que é para a gente orar para buscar o Espírito Santo. É meia dúzia. Esse é o efeito do evangelho do século XX. Pastor, quase Está cheio, esse é o evangelho que dá certo. Nós temos que viver o evangelho que é certo. Que é certo. Aí uma Abigail, isso é muito difícil hoje. Porque ninguém faz assim, eu vou ter que ser diferente. É para sermos diferentes mesmo. É para sermos diferentes mesmo. Só vai chegar lá quem for diferente. Quem for diferente. Por quê? Nós temos que andar na contramão. Ó, o mundo está caminhando aqui, nós temos que caminhar aqui. Mas está todo mundo indo aqui, vai aqui. Esses que estão na contramão é os que vão chegar lá. E eu vou trazer um alerta muito grande que, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia nos afirma que é a minoria que vai entrar. Perigoso isso. Perigoso isso. Mas a Bíblia nos afirma que é a minoria que vai chegar lá. O reino de Deus é tomado à força. Nós temos que brigar para entrar no reino. Jesus já fez o sacrifício. Ele já nos deu a vida. Agora ninguém dobre, cruze as pernas, cruze os braços e diga assim, Jesus, tu morreu, me leva para lá. A escolha é nossa. A opção é nossa. Se eu quero chegar lá, eu vou buscar chegar lá. Eu vou viver para Deus aqui, intensamente. Porque se eu sou salvo na pessoa bendita de Jesus, eu tenho certeza dessa salvação, eu vou anunciar Cristo. Eu vou anunciar Cristo. Eu vou ser um missionário aonde eu estou. Não vai ser só um dia atrás do outro. Então nós precisamos levar isso muito a sério, muito a sério, muito a sério. Para quem se batiza nas águas, mergulha, passa por um ensinamento e mergulha nas águas. Ali nós usamos a frase de que o velho homem morre. Não cruze os braços para o velho homem, porque ele está todo dia atrás de você. Ele vai passar uma rasteira. Ele está todo dia ali querendo chegar de novo. Isso é uma luta constante. Mas é um divisor de águas. Jesus não tinha pecado. O batismo é de arrependimento. Jesus não tinha pecado. Por que ele se batizou? Também. Porque ele quis se igualar ao homem, né? O homem tinha que descer as águas, ele tinha que descer Também, mas tem algo mais. Importante. para receber o Espírito. Porque na hora que ele desceu as águas, na hora que ele fugiu e voltou, ele foi tudo santo na capoma, pousando no cabeça. Aquilo foi um testemunho. Para testificar que ele recebeu. E o que mais? Para cumprir a palavra. Cumprir a escritura. Para cumprir as escrituras. E
E tá tudo certo as respostas que vocês deram. Tá tudo certo. E falta mais alguma coisa. Exemplo, Mostrar ao mundo que ele é o Salvador. Sim. E eu estou falando num divisor de águas. Mostrar que o homem tem que se arrepender dos seus pecados. Também. E Mostrar que o que o João falou anteriormente é que ele chegou e assim cumprir ele até aquele momento. sim. E também. E Ministério dele. ah, Não falou Para isso. iniciar o ministério dele. Iniciar o ministério dele. repete. Não é 10, é 100. Eu sabia. É 100. Eu sabia, tá? Divisor de águas. Até os 30 anos, ele era o Jesus, filho de Maria. Ele era o filho de José. Ele era o carpinteiro. Agora não. Ele estava deixando toda a vida terrena dele. Olha como é que foi. Ele deixou a vida terrena dele, ele passou pelo batismo, aí ele foi para o deserto, ele foi tentado, e a partir daí ele começou uma nova vida na terra, cumprir o ministério dele, trabalhar, fazer aquilo ao qual Deus incumbiu que ele teria que fazer, até a morte de Cristo. Isso é o divisor de águas. Até o batismo, nós temos que deixar toda a vida anterior, toda a vida passada, e a partir daqui, nós já não somos mais a mesma pessoa. Nós temos que cumprir um ministério. E todos têm um ministério missionário. Todos são missionários. Todos. Então, a Bíblia, ela vai nos trazer tudo o que nós precisamos aprender sobre missões. Página 24, eu quero ler um parágrafo que está logo no começo. Eu não posso ler? Eu cheguei no trabalho correndo também. Você em agosto não olhei até que errado. Então, mas eu não, se não voltar mais, eu vou seguir. Ah, mas você está vendo de alguém aí para acompanhar isso também. Não vai entender não. Vem aqui, ó. Eu vou ler um parágrafo que está logo no primeiro, aqui em cima, gente, ó. Está logo no começo da página. Isso no meu livro, ele é antigo, né? Então, está assim, olha. O missionário deverá entender que sempre haverá dificuldades, angústias e perseguições. O obreiro terá que lidar com situações em que pessoas que o maltrataram se converterão e passarão a integrar o rol dos salvos que pertencem à Igreja do Senhor. Ou seja, aqueles que tentaram tirar a sua vida ou lhe fizeram alguma maldade para sua família. Qual foi o tópico? Estou na página 23, é logo aqui em cima. Ah, logo em cima. 24. Página 24. Já chega. Isso é importante por quê? Porque às vezes as pessoas não dão. Sabe que tem aquele vizinho que é cri-cri, te perturba? Aí aquele vizinho cri-cri aceita Jesus. E vai congregar na igreja que você está. E aí? Glória, e bem. Eita, meu Chamar eles, né? Tem que dar a paz do Senhor, tem que abraçar, tem que cumprimentar. Vai participar da ceia junto. Eu tive um pastor Jesus Gabriel, ele falava assim no dia da ceia: vai sentar do lado daquele irmão que você não fala com ele. A igreja todo dia se movimentava. Isso já com o cálice e o pão na mão. Todo dia se movimentava. Agora você vai trocar o pão com ele, você vai trocar o cálice com ele. Uma dinâmica, né? Porque tem que haver união. União. Gente, nos anos, acho que 40, 50, eu vou buscar esses dados bem atualizados. Um
alguns jovens nos Estados Unidos, eles receberam um chamado missionário. 5 jovens. Dinelli, Peter, alguma coisa. São 5 missionários. Eu vou depois postar isso no grupo. Eles foram sentindo o desejo de ir conquistar os índios quechuas da Colômbia, se eu não me engano. É que faz muito tempo que eu li sobre isso. Alguns deles casaram, já foram com as suas esposas, 2 ficou para trás, se casou, aí foram encontrar eles acamparam numa parte da floresta, os índios ficavam bem separados deles, e um deles tinha um teco-teco, esses aviãozinhos, teco-teco amarelo, e eles pegavam objetos deles, sobrevoavam a tribo, e aí eles desciam por um balde, alguns pertences deles. E os índios ficavam assim, a gente nunca viu. Então, desse jeito, eles começaram a fazer amizade. Os índios pegavam coisas dele, objetos dele, colocavam dentro do balde e eles puxavam. E isso ele foi conquistando os índios. Até que eles marcaram para se encontrar em um determinado lugar, que tinha uma pedra muito grande, o riacho passava ali perto, eles marcaram um encontro ali. E eles estavam todos animados, muito animados, para eles terem um contato com aqueles índios. Havia acontecido um fato dentro da tribo, que eles estavam completamente inocentes. Um índio tinha tomado a filha do cacique, e aí deu aquele rolo, porque a menina era virgem, porque aí tinha que morrer, e foi um pega. Aí ele falou assim, quem fez isso foi os missionários brancos, aqueles que vocês ficam recebendo as coisas dele e dando para ele. E o cacique ajuntou os seus homens e foi ao encontro dos missionários, mas já foi decidido a matá-los. E quando eles estavam de um lado, eles tiraram tudo, eles ficaram só de bermuda, tiraram as camisas, era para mostrar que eles não estavam armados, eles estavam totalmente desarmados. Mas do jeito que os índios foram chegando, eles foram jogando as lanças e flechas e mataram aqueles 5 missionários à beira daquele rio. E até as esposas darem falta, porque eles não voltaram, o rio se tornou um rio de sangue, passou por onde elas estavam, esse rio de sangue, e tem um filme que fala sobre ele, e o nome do filme é Ponte de Sangue, porque os missionários caíram naquele riacho, era só sangue que corria. A base missionária foi avisado, eles foram, retiraram aquelas mulheres da floresta, levaram de volta para a igreja, elas passaram um luto. Depois que passaram um luto, questão de um ano, as 5 esposas se juntaram e falaram, nós vamos voltar, evangelizar os índios quechuas. Dos maridos. 5 mulheres se levantaram decididas, nós vamos evangelizar os quechuas. A base deu suporte para elas, e aquelas 5 mulheres voltaram. Hoje existe uma igreja grandiosa dentro da tribo. Quando essas mulheres voltaram, o que tinha acontecido dentro da tribo já tinha sido solucionado, já tinha sido descoberto. O tal fulano já tinha sido morto. Então, quando elas chegaram, o campo já estava propício, preparado para o evangelho entrar. Glória a Deus. À custa de sangue. Essas eles morreram, Eles vão ver. eles têm que ser mortos para abrir. E aquelas mulheres entraram, o filho de Dineliote foi o primeiro a ser morto, foi Dineliote. O filho dele se tornou pastor dentro da tribo Quechua. O índio que atirou a lança no pai dele, que matou, se
se converteu, aceitou Jesus, o filho dele batizou ele, eles conviveram, elas conviveram com os assassinos dos maridos, dos missionários, e amaram todos eles. Glória a Deus. Isso é amar vidas. Glória a Deus. Deus ama quem ama vidas. Deus ama quem ama vidas. Nós não podemos desprezar. Gente, quando a gente passa na rua, tem trocentos mil, não dá nem para contar, moradores de rua jogados na nossa cidade e em qualquer outro lugar que nós estivermos. A minha filha, logo que chegou em São Paulo, foi trabalhar bem próximo ao Brás, e ela falou: mãe, a situação aqui é terrível. Ela sabe que eu gosto de trabalhar com moradores de rua. Ela falou: mãe, aqui é terrível, é terrível, é terrível. É muita gente, mas é muita gente. É tanta gente que é como se fossem só pedras na rua. Ninguém olha para eles, ninguém liga. Pulam por cima e continuam andando. Ninguém olha. O primeiro áudio que ela me mandou, ela chorava. Porque ela falava assim: eu não quero me acostumar com isso, mãe. Eu quero olhar para eles como vida, como gente. E ela chorava. Nós precisamos nos apaixonar por vidas. Por vidas. O que Deus tem preparado para nós, quando nós chegarmos lá, são premiações por vida. Nós não vamos receber prêmio porque cantamos bem, porque pregamos bem, porque ensinamos bem, porque temos uma boa fala. Ninguém vai receber galardão por isso. Ninguém. Nós vamos receber galardão por vidas. O que eu estou fazendo por uma vida, o que cada um de vocês estão fazendo por uma vida. Ninguém é obrigado a ir para a rua cuidar de um morador de rua. Eu sei que tem pessoas que não têm nem estômago para isso. Eu sei disso. Não é obrigado. Agora, orar por cada um deles, chorar por eles, chorar pelas vidas que estão vivendo abaixo do nível da sociedade. Nós podemos. Olha, você na bicicleta, ela toda cheia de xixi, assim, ora por mim agora, é você deixar a bicicleta e orar por ela. Eu estou cansada de fazer isso na ciclovia. Toda xixada, molhada de xixi, todo mundo olhando. E ela, você, né, Angélica, para aí, me socorre. Eu solto a bicicleta, solta a bolsa, abraço ela de xixi e oro. Olha, Raquel e Sérgio, tá aqui os dois, um casal. Levanta as mãos aí, vocês dois. Aí. Eles estão fazendo um trabalho assim. Aí pergunta assim: você tem condição? Tem não. Tem não. Mas junta um pouco daqui, um pouco daqui, porque nós temos alunos aqui que colaboram. Um dá uma coisa, outro dá outra, outro dá outra, se junta em determinados dias que eles não publicam nas redes sociais, eles saem para fazer esse trabalho. Eu estou dando testemunho deles agora aqui. Por exemplo, e também para dizer que para cada um de vocês, quando vocês puderem, abençoa eles com alguma coisa, alguma mistura, macarrão, arroz, feijão, legumes, se puderem, para quando eles tiverem que sair, eles terem o que levar para vidas. Aí vocês chamam eles no privado, não precisa ser no nosso grupo, chama no privado e cada um ajuda como pode. Não fiquem publicando aquilo que vocês fazem. Não publiquem aquilo que vocês fazem. Jesus falou que aquilo que a tua mão esquerda fizer, que a direita não saiba. Não saiba. Então vamos fazer a obra de Deus, vamos orar, vamos nos apaixonar por vida no secreto com Deus. Amém? Amém. Senhora Abigail, a gente divulga alguns trabalhos da Semadeg nas redes sociais, no intuito de atrair mais pessoas para ajudar nessa obra. Não é para nos promover. Até nós colocamos um vídeo do Morrinho juntos, nós fizemos um trabalho lá sábado, a congregação do Morrinho 2 e o Morrinho 3 participaram.
Mas o intuito é para que outras pessoas se interessem e vir nos ajudar na obra missionária, não para nos promover. Eu vou dar uma opinião. Nós não gostamos de se promover, não, nós vamos sair fora. Eu vou dar uma opinião. Pode dar. E se fizesse assim, escrito, olha, hoje nós fizemos evangelismo no Morrinho, tinha tantas pessoas e foi uma bênção. Amém. Já está falando que fez o trabalho no Morrinho, mas não precisa de foto. Opinião minha. Opinião minha. Eu estou dando apenas uma dica, né? Porque, gente, o que as pessoas colocam ali abaixo de quando vocês postam? Eu estou no grupo da Semadeg, eu vejo. Eu estou no grupo da Semadeg. Cada trabalho que é postado, eu vejo. Glória a Deus, Deus te abençoe, que bênção, maravilha! Mas não vai. Ai, Jesus. Que o Espírito Santo de Deus fale nos nossos corações. Que nós não ficamos só escutando, mas ouvindo Deus falar. Vamos para a página, deixa eu ver. Olha, na página 25, lá no final, o livro vai nos dizer assim. Estou na página 25, abaixo da metade. Historicamente, sabemos que os períodos em que a igreja mais cresceu e fez a obra de Deus foi através dos avivamentos. E eles são possíveis pela ação direta do Espírito Santo, que desperta nos crentes o interesse por missões. Portanto, a obra missionária depende da vida espiritual. Podemos listar alguns exemplos. O avivamento morável, os irmãos Wesley, Hudson Taylor na China, Moody em Chicago, Jonathan Edwards, que trabalhou nos Estados Unidos, e principalmente entre os índios. E Daniel Berger e Gunnar Wingren, que vieram para o Brasil e fundaram as Assembleias de Deus. Mais abaixo, ele dava a diretriz. O Espírito Santo dava a diretriz. E é comum vermos a frase: pareceu bem ao Espírito Santo. Atos 13:1, eu quero que alguém leia. Isso aconteceu com Paulo. Atos 13:1. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamados Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Continua. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra, a que eu os tenho chamado. Então jejuando e orando, e impondo-lhe sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram até Chipre. E chegando a... Amém, amém. Oi. Eles estavam juntos em oração, em jejum, e o Espírito Santo falou: apartai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Glória a Deus. Eles foram para o campo missionário, para as viagens missionárias. Vocês leram, os trabalhos estão aqui. Paulo fez 4 viagens missionárias, porque a 4ª, ele estava indo ser preso.
E mesmo indo para a prisão, ele estava trabalhando. Ele estava evangelizando. Ele não ficou falando, Deus, eu estou fazendo a tua obra, por que eu estou indo preso? Por que eu estou sendo preso? Mas ele ia pregando, ele ia evangelizando. E quando ele chegou em Roma, essa foi a última prisão de Paulo. Paulo morreu depois disso. É a última prisão. Ele estava numa casa alugada em Roma, e naquela casa ele continuou fazendo a obra de Deus. Ele continuou pregando. Todas as pessoas que estavam ali, que iam visitá-lo, ele pregava. A guarda pretoriana que trocava turnos para estarem ali cuidando dele, cada turno de soldado que chegava, ele pregava, ele evangelizava. Paulo pregou até o último momento da sua vida. Ele não lamentou porque teve dificuldade, ele não lamentou porque ele sofreu naufrágio, que ele podia falar, mas Deus, eu não estou te servindo, por que eu tenho que passar por isso? Paulo dá uma relação aqui, deixa eu ver se eu acho rapidamente, se alguém souber onde que está, pode ler. Atos 27, 28. Atos 27, 28. Naufrágio, Não, ele foi levado preso. Não, é onde ele dá a relação Eu acho que é só quando ele perde a capa, né? de A capa do quanto... pergaminho. Olha, vamos ver. Ele fala, passei naufrágio, levei tantas chicotadas menos um. É, 2 Timóteo 4, não? Segundo Timóteo. Quando ele dá umas recomendações. Ele fala assim, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifícios e o tempo da minha partida está próximo. Combati um bom combate. É isso? Não, ele fala que ele teve 39 chibatadas, né? 40 chibatadas menos uma. É, 39. Ele não podia levar 40 porque ele era cidadão romano. Ainda tinha isso, professor. Ainda tinha isso. Ele não podia levar 40, ele levou 39. Podia ter dado mais uma, que a diferença aqui é 2 Coríntios capítulo 11. 11, 24 Eu quero então quem lê, 2 Coríntios 11, versículos 23, 24, 25, 26, 27, 28. Do 23 ao 28. Alguém leia bem esclarecido. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado por varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, e uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Só isso Paulo passou. Segundo Coríntios do quê? Hã? 11. 2 Coríntios 11, nós lemos do 23 ao 28. Paulo passou só isso. Foi tão pouquinho. Básico. Nada demais, né? Básico. Quantos de nós teríamos resistido na primeira e segunda tribulação que Paulo passou? Ele levou, olha,
5 quarentenas de açoite menos 1. 5 vezes açoitado por 39 chibatadas. Porque ele não podia levar 40. 5 vezes 39 chibatadas. Quem teria resistido à primeira? 195 chibatadas. Só. A gente vê que nem pele ele não tinha mais, ele só tinha cicatrizes. Por isso que ele fala que ele carregava Cicatrizes. Isso, gente, é a mesma igreja que nós hoje somos. É a mesma igreja. Eles estavam no começo. A perseguição era grande. Paulo apanhava, mas ele não saía da contramão. Ele podia passar o que fosse. Ele estava andando na contramão. Ele não abria mão. O começo da igreja foi difícil. O final da igreja, que é hoje, é mega difícil. Nós estamos vivendo um tempo mega difícil. Porque, gente, o mundo está oferecendo tanta coisa, dizendo assim, você pode usar, não tem problema. Você pode comprar, não tem problema. Você pode ir lá, não tem problema. Sabe aquela coisa que dá certo, mas não é certo? O diabo, ele está com todas as forças, tentando enganar a igreja. E nós vemos pessoas a passos largos, caminhando. Enquanto a gente fala alguma coisa assim, não, eu sou só uma pessoa bendita de Jesus, amém. Pessoas que escutam a palavra de Deus. Toda vez que nós estamos na igreja, nós escutamos todas as mensagens, todas. Ouvimos quantas? Ouvimos quantas? Para falar assim, eu ouvi Deus. Deus está mudando a minha vida hoje. Deus me deu um chacoalhão. Eu estou colocando um ponto final. Eu estou entrando numa nova rota com Cristo. Quantos estão ouvindo a voz de Deus? Porque escutar, nós escutamos em todos os cultos que nós estamos na igreja. Passo o dia todo ouvindo louvor. E às vezes ainda é aquele louvor que só fala promessa. Não é nem louvor que Deus quer receber. É só blá, blá, blá. Coloca lá nas mensagens, deixa passar. Está escutando. Mas o que está sendo ouvido? Por quê? Nós temos que apresentar alguma coisa a Deus. Daquelas 7 festas de Israel que nós estudamos no início da aula de escatologia, em Levíticos 23, no livro de Êxodo, Deus fala assim: ninguém compareça diante de mim com as mãos vazias. Ninguém compareça diante de mim com as mãos vazias. Quantos ouviram nós falando do talento? Eu ouvi. O que aconteceu com o pessoal do talento? Os servos do talento? Ah, o que escondeu um talento e foi lançado nas trevas exterior. Porque ele foi um servo negligente. Ele era servo, como os outros. Ele também recebeu talento. A Bíblia nos diz que foi um talento. Se ele ganhasse 10, ele fosse se sentir muito grande, ele falasse assim: eu vou trabalhar porque eu recebi 10, mas ele só recebeu um. Ele falou assim: eu conheço meu Senhor. Eu sei que ele colhe aonde ele não plantou. Por isso, eu vou enterrar, vou guardar. Quando ele voltar, eu devolvo o talento. E o Senhor daquele servo voltou, e quando virou para ele: o que é que você tem para mim? Olha, Senhor, eu tenho medo de você, eu te conheço, eu sei que você é. Está aqui o talento que você me entregou. Ele foi todo, ele está achando que ele está fazendo alguma coisa legal. Ele fala assim: olha, está aqui o talento que você me deu. Eu não perdi, está aqui, guardadinho.
Aí a Bíblia nos diz que o Senhor vira para ele e fala assim: mau e negligente servo. Serás lançado nas trevas exteriores. Trevas exteriores, será que é no céu? Não. É sério isso, não é? É sério isso. Porque a pessoa acha que se está dentro da igreja já está de bom tamanho. Ah, Deus, eu trabalho a semana inteira, eu estou cansado, mas eu vou para o culto, Senhor, eu estou aqui. Irmão, vai para o evangelismo? Não. Irmão, vai para o culto livre? Não. Irmão, vai para a escola dominical? Não, eu tenho que descansar, eu trabalho a semana toda. Irmão, vai para a oração? Não. Irmão, tem oração de madrugada? Não. Eu estou cansado, eu preciso descansar. Eu estou falando coisas bem básicas, mas muito além disso. Como é o meu linguajar perante o mundo que me rodeia? Como é o meu linguajar com o mundo que me rodeia? Principalmente quando pisam no meu pé. Ou quando eu dou uma topada no dedo, na pedra, o que será que sai da minha boca? Minha nora quebrou o dedinho. Eu não quero nem imaginar como ela sentiu, né? O que sai da nossa boca quando a gente dá um topão numa pedra? Tudo coisas para nós pensarmos. Por quê? Porque nesses momentos críticos que a verdadeira pessoa que está dentro de mim sai para fora. Aí eu de verdade vai sair para fora. Quando alguém te xinga, te maltrata, lá no serviço te afrontam porque você é chefe, e aí te afrontam. Aí faz o quê? Dá uma canetada dizendo o quê? Despede o fulano de tal. Eu fui ameaçada pela paciente. A paciente disse que foi quando eu aparecesse na porta dela, ela ia jogar um balde e ela fez isso aí. Eu falei, tá bom. Nós passamos por muitas situações no dia a dia, gente. E tudo isso vai dizer qual é o tipo de missionário que eu sou. E Maria, eu não sou missionário, é assim. Ninguém foge disso. Ninguém. Porque quando nós aceitamos a Jesus, nós já entramos, já fazemos parte da grande comissão. É automático. Eu aceitei a Jesus, eu já estou dentro da grande comissão. E que tipo de missionário será que nós somos? Professora Abigail, eu já escutei de obreiros, até de irmãos, dizer que não vai para o evangelismo por medo de retaliação. Diz, não vou porque depois vai ter a retaliação, vai ter... Mas, meu irmão, você não tem uma vida com de oração. Nossa, isso é medo do Tiago! Está orando lá, né? Eu falei para ele, quando você está lá na guerra, você vai estar com medo? Não ora mais. E quantos voltam da guerra feridos, sem uma perna, sem um braço, cego de um olho? Aí eu falei, rapaz, esse negócio que eu... Não, tem uns que falam assim, não quero oportunidade para pregar não, porque lá em casa vai ter problema. Poxa, não está jejuando, não estão buscando não. Ou retaliação. Você vai pegar o dinheiro que vai receber retaliação. Aqueles missionários, né, professor? Fala, hoje está chovendo, O modão. hoje está sol, não É está de açúcar, é de açúcar. Hoje está nublado. Olha, a gente fala, Beneco falou, a Zuleide falou, fala muito de jejum. Eu já falei isso em outra aula. As pessoas falam muito em jejum. Isso. Mas jejum, gente, jejum não é ficar sem comer. Não. Tem muita gente que passa fome. É diferente. Só fica com fome. Mas não tem jejum nenhum. Não é assim. Porque jejum tem que ter vida com Deus. Irmã Abigail, eu jejum para ter vida com Deus. Mas aí eu estou em jejum, eu estou falando palavrão, eu estou lá, o corpinho está lá acompanhando a música que o vizinho está tocando. O vizinho
vizinho, eu passo pelo vizinho, eu não dou bom dia, porque o vizinho é chato. O vizinho é macumbeiro, eu não dou bom dia. Gente, ser crente não é pegar a Bíblia e vir para a igreja, não. Testemunhar não é vir para a igreja. O teu vizinho tem que olhar para você e falar assim, ali vai um crente de verdade. Aleluia. Se o pastor fosse tomar café com o seu vizinho, o que ele ia falar de você? Se o pastor fosse tomar café com o seu vizinho, o que será que ele ouviria? Ele que mora do lado da igreja. Olha lá, Fábio, tem que visitar os irmãos. O vizinho dos irmãos, viu? Boa, boa. Eu orei 4 vezes para mandar vizinhos bons para mim. Aí no primeiro dia, eu não vi aquilo. Eu falei, Senhor, eu orei 4 vezes e olha o que eu estou vendo. No segundo dia, eles derrubaram o telhado da casa, me usando droga. Ontem eu fiz uma oração pela minha vizinha. Eu soube que ela era afastada e ela não foi até regente do conjunto na igreja. Independente do que o vizinho seja, nós temos que orar pelos nossos vizinhos e temos que amar. Amar. Abigail, eu não consigo amar aquela criatura. Ó, joelho no chão. Senhor, eu quero amar o meu vizinho. Senhor, eu quero amar o meu vizinho. Senhor, eu quero amar aquele colega de trabalho. Ele é insuportável, Jesus, mas eu quero amar aquele colega de trabalho. Oração. Todas as coisas são resolvidas com oração. E, acima de tudo, o nosso testemunho como cristão. Gente, isso está em evidência no mundo físico e no mundo espiritual. Aí, para quem tem medo de retaliação, quando você não tem uma vida com Deus, aí é que o diabo vai cutucar mais ainda os vizinhos, colegas de trabalho, porque fala assim, agora que eu peguei ele mesmo. Ele não está fazendo a obra de Deus, ele está sendo apedreado do mesmo jeito. Gente, ter vida com Deus não é assim, ó, eu estou jejuando, viu? Vocês parem de passar fome, Jesus é de verdade, viu? Olha, o capítulo 3 vai falar de missões através dos séculos. O ponto 3.1 fala, página 31, fala do desenvolvimento do cristianismo no primeiro século. O primeiro século foi a partir de quando o Espírito Santo desceu, a igreja se formou até o ano 100. Esse foi o primeiro século da igreja. Ele terminou com a morte de João. Começou mais ou menos no ano 55 da era cristã até o ano 100 da era cristã, quando João morreu. O Espírito Santo desceu e formou a igreja. O Espírito Santo, quando ele desceu à terra, ele se apresentou aos homens. Ele se apresentou ao mundo. Ao mundo. Nós temos um livro com a Raquelzinha. O livro Fator Melquisedeque, ele fala que Deus se apresenta às nações. O Espírito Santo, quando ele desceu à terra, ele se apresentou às nações. Atos 2 diz que, de repente, ouviu-se um barulho como de um vento veemente e foram vistas sobre a cabeça de 120 pessoas que estavam ali em obediência ao que Jesus falou, e cai em oração até que do alto sejais revestidos de poder. 120 pessoas. Quem estava ali viu como que linhas de fogo, chaminha, em cima da cabeça deles. E eles foram cheios do Espírito Santo e eles falavam. Jerusalém estava abarrotada de pessoas, porque era a festa de Pentecostes, era a festa da grande colheita. Então todos se reuniam em Jerusalém. E aí eles dizem assim, o capítulo 2 vai nos relatando. Mas não são esses todos aqui, não são galileus? Como que ele está falando na minha
pessoas que foram cheias do Espírito Santo estavam falando em idiomas. Idiomas. O Espírito Santo tomou aquelas pessoas e falou com todas as etnias que estavam ali. Porque eles falaram assim, porque nós estamos ouvindo ele falar das grandezas de Deus. O Espírito Santo estava falando da grandeza de Deus para todas aquelas pessoas que estavam ali. Ninguém precisou de intérprete. Cada um entendia a sua língua. Todos saíram dali evangelizados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo se apresentou às nações. Esse não é o dom de línguas. O de capítulo 2 não é o dom de línguas. Paulo vai falar em 1 Coríntios 12 sobre os dons do Espírito Santo. E aí ele fala que tem o dom de línguas, que se não ninguém interpretar, então você se cala, o outro vai falar. Por quê? Quem fala em línguas edifica a si. Mas naquele tempo, eles não tinham a Bíblia. Eles só tinham a Torá e os profetas. Então, eles precisavam, a igreja que estava começando, eles precisavam ouvir algo de Deus. Então, Deus falava com a igreja através do dom da profecia. Que isso pode ser a pessoa falando e interpretando, ou a pessoa falando e uma outra pessoa interpretando. Isso é dons do Espírito. O que aconteceu em Atos 2 não foi isso. Cada um falou um idioma da terra. E o Espírito Santo falando com todas as pessoas que estavam ali em Jerusalém. Aí, a Bíblia nos diz, no mesmo Atos 2, que Pedro se levanta cheio do Espírito Santo e ele traz uma mensagem. E quantas pessoas aceitam Jesus? Quase 3.000 almas. E uma mensagem. Mas aquele povo já tinha ouvido todas as grandezas de Deus pelo Espírito Santo. Eles já estavam convencidos. Então, na hora que Pedro se levanta e prega, olha, isso aqui que vocês estão vendo é do Cristo ressuscitado. Ele falou e agora a palavra dele está se cumprindo. Arrependei-vos. E aí o povo todo levantou a mão e aceitou a Jesus. Por quê? O Espírito Santo já os havia convencido. Aí Pedro prega uma outra mensagem e 5.000 pessoas aceitam a Jesus. Eles estavam na festa de quê? E Pentecoste é o quê? Festa das colheitas. Hã? Festa das colheitas. Grande colheita. Grande colheita. Tinha festa de primícias, que era um feixe. Pentecoste era toda a colheita do campo. 5.000 pessoas, com mais 3.000, dá 8.000 pessoas. 8.000 pessoas não é uma grande colheita? Jesus cumpriu a festa de Pentecoste. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus cumpriu a festa de Pentecoste. E aí eles dizem assim, e acrescentava cada dia o Senhor as almas que deviam se salvar. O Senhor acrescentava todo dia. Olha, o Senhor acrescentava, como é esse versículo? Gente, Atos 2, para vocês verem a importância da igreja quando ela dá testemunho. Atos 2, 42, 43 e 44. Peraí. Perseverava. Pode? Peraí. Eu acho que é 47 que está falando assim. 42, 43, 44, 46 e 40. Pode ler do 42 até o 47. Pode ler todo. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão,
e no partir do pão, e nas orações, e em todas as almas, a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseveravam unanemente todos os dias do tempo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Olha, missionários, o que a Bíblia nos diz. Olha o que a Bíblia nos diz. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveravam. Eles viviam uma vida constante, juntos, igreja, juntos, na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, temor de Deus. Por internet eram feitos muitos produtos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eu creio, mas eu não quero ficar do lado da Maria. Eu te amo, viu, Maria? Todos viviam juntos. Comunhão. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Ninguém tinha necessidade. Quem tinha mais, eles não vendiam a única casa que eles tinham. Não é isso. Mas o próprio livro de Atos fala que Barnabé, ele tinha propriedades. Então ele vendeu as propriedades dele, porque ele tinha bastante, e ele depositou o dinheiro aos pés do apóstolo. Por quê? Pastor Paulo, é porque tem muitos necessitados, divide com eles. Eu já tenho a minha casa. Glória a Deus. Aleluia. Hoje a pessoa não quer nem ajudar numa cesta básica. Eu não posso. Ou não merece. E às vezes a frase ainda é essa. Ela não merece. Deixa ela passar a perna. Deixa ela entrar no estreito de Jeová. Vou mexer com quem está na Não está hora. fazendo por onde, não merece. Diariamente perseveravam unânimes, juntos, no templo, partindo o pão de casa em casa, tomando as suas refeições com alegria. Eles comiam com alegria por quê? Porque eu já dividi o que eu tenho. Eu sei que a Simone tem, que a Cibele tem, que o Luiz tem, que a Eva tem, que o Fábio tem. Ninguém está com fome. Então eles faziam as refeições felizes. Professor, também a obra social também faz parte de missões. A obra social É o que nós estamos falando. tudo, né? É o que nós estamos A obra falando. social. 47. Olha, depois de tudo isso, gente, olha a relação que a Bíblia nos dá. Aí o 47 diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Salvos, porque eles viviam unidos, em comunhão, partindo o pão, dividindo com aquele que tinha necessidade, perseverando na doutrina, perseverando na oração. Tem que haver algo da nossa parte para as vidas poderem serem salvas e a igreja ser cheia. Aleluia. Quanto tempo que não aceita Jesus e fica dentro da igreja? Porque a gente até vê as pessoas aceitando Jesus e depois nunca mais vê a cara deles. Nunca mais vê a cara deles.
tem que ter um trabalho de continuidade. Quantos? Aí a gente ora, Senhor, salva vidas. Senhor, enche a nossa igreja. Senhor, traz vida. Traz vida, qual é a comunhão que você está vivendo? Que nós estamos vivendo. Qual é a bondade, a misericórdia de Deus na minha vida para me abençoar aqueles que estão precisando? Eu não tenho muito, Senhor, mas o que eu tenho está aqui, olha, vai para a cesta básica do irmão que está precisando. Eu não tenho muito, mas está aqui, ó. Eu vou dar ali para a irmã que vai levar comida para os moradores de rua. Não se preocupe, gente, não vai te faltar. Quando é dado com fé, quando é dado com amor, quando nasce aqui dentro a palavra de Deus, não vai faltar. Não faltava para nenhum deles. Grandes missionários que começaram a nossa igreja. Por causa dele, nós estamos aqui. Pela ação do Espírito Santo, nós estamos aqui. E hoje, Deus está alertando a igreja do século XX. E Ele está dizendo assim: o arrebatamento está chegando. Eu quero vidas, eu quero a minha casa cheia. Jesus falou isso nas parábolas. Ele quer a casa cheia. E a receita está aqui. Nós acabamos de ler a receita para a casa ficar cheia. E nós podemos ignorar totalmente tudo isso que eu estou falando. Não tem problema. Pode se ignorar totalmente. Eu estou indo para o céu, tá? Tá? Tem certeza? Eles falaram o quê? Perseverando na doutrina. Doutrina! É os mandamentos de Deus. Doutrina está aqui. O que nós acabamos de ver não foi Abigail que escreveu. E também não foi Daniel Berg e Gunnar-Tring que trouxe as Assembleias de Deus para o Brasil. Deus selecionou a dedo esta palavra para chegar até nós. Mensagem para a igreja do século XXI. Amém? Amém. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração. Vamos ficar de pé, vamos orar.